Olá, boa noite. Começa agora o último debate com os candidatos a governador do Ceará. É hora de ouvir os planos, as propostas que vão ajudar na hora do seu voto. A TV Verdes Mares convidou os candidatos com representação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Vamos apresentá-los agora em ordem definida por sorteio. General Teófilo, do PSDB. Hélio Góes, do PSL. Ailton Lopes, do PSOL. Camilo Santana, do PT. A posição dos candidatos aqui no estúdio também foi definida por sorteio. Veja agora as regras do debate na Verdes Mares. O debate terá 5 blocos. Nos 4 primeiros blocos, os candidatos sempre vão fazer perguntas entre si. No 5º bloco, fazem as considerações finais. Todo candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos partidos. No 1º e no 3º blocos, os temas para essas perguntas serão livres. No 2º e no 4º blocos, os temas serão determinados por sorteio. No 1º e no 2º blocos, cada candidato pergunta uma vez e responde uma vez. No 3º e no 4º blocos, cada candidato pergunta uma vez e poderá responder a no máximo 2 vezes. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem 2 minutos para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto e 15 segundos para a réplica. E quem respondeu tem 1 minuto e 15 segundos para a tréplica. Pelas regras do debate, não serão permitidas ofensas pessoais. Se um candidato citar um adversário de modo ofensivo, o candidato ofendido poderá pedir direito de resposta. Para isso, deverá levantar o dedo fazendo pedido, que será examinado por mim com a ajuda da produção. Caso concedido, o candidato ofendido terá direito a 1 minuto para a defesa. Esse direito de resposta se limita a ofensas no campo moral e não a avaliações negativas sobre proposta de governo ou desempenho administrativo. Os candidatos não podem exibir para a Câmara qualquer tipo de documento, panfleto, impresso ou texto, ainda que manuscrito. O debate também está sendo transmitido pelo G1 Ceará, g1.com.br/ce e pela Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. Vamos começar o debate? O primeiro bloco é de tema livre. Quem começa, de acordo com o sorteio, é o candidato Camilo Santana, do PT. Para quem o senhor faz a pergunta, candidato? Eu queria falar para o candidato Hélio Góes. O senhor tem 30 segundos. Primeiro eu queria dar um abraço a você, Luiz, cumprimentar todos os candidatos, cumprimentar os telespectadores que estão assistindo o debate. E, Hélio, a educação, para mim, é o grande caminho para construir uma sociedade melhor, mais humana, mais solidária, de oportunidades iguais. O Ceará tem sido uma referência na qualidade da educação pública, temos a maior rede, uma das maiores redes de educação no tempo integral, somos reconhecidos como estado no ensino fundamental com as melhores escolas públicas do país. Eu queria saber do candidato qual é a proposta dele para a educação pública do Ceará. Candidato Hélio Góes, 2 minutos para a resposta. Boa noite e saudação a todos. A primeira coisa que eu digo é que em sala de aula se ensina e não se educa. Educação é obra e trabalho da família. Em sala de aula deve ser ensinado matérias e as ciências de uma forma geral. Não simplesmente trazer a questão da educação como algo próprio da militância, de fazer com que os nossos alunos sejam submetidos a um tratamento de choque por todas aquelas pessoas que estão em sala de aula, não para ensiná-los, mas sim para doutriná-los. A primeira mudança que eu vou fazer de forma visceral no nosso estado é banir toda e qualquer forma de sensualização ou educação de orientação de gênero em nossas escolas. As crianças, normalmente em ter idade, não podem ser exibidas à sensualidade precoce. Nós vamos tirar isso de dentro da sala de aula. A escola vai fazer, sim, aquilo que deve fazer, ensinar e não doutrinar para uma agenda de esquerda. Agora, toda e qualquer boa ideia que tenha sido praticada, não só nessa administração, mas em outras tantas, será, claro,
porque afinal de contas eu não sou tosco. Vou aproveitar todas as boas ideias e levá-las aos limites de sua potencialidade. Mas tudo aquilo que for nefasto, que for deletério, que for prejudicial aos nossos alunos, aí eu vou tirar. Vou tirar de uma vez por todas. E qualquer professor que esteja dentro da rede de saúde, de ensino, doutrinando as crianças ou sensualizando-as em idade precoce, pregando ideologia de gênero, aí sim vai ter na CGD, na Controladoria de Disciplina e assim como na Procuradoria do Estado, o seu destino, porque vai ser sim aberto processo administrativo disciplinar para puni-los de forma exemplar. Candidato Camilo Santana, seu comentário, 1 minuto e 15. Recentemente, o Ministério da Educação divulgou os dados do IDEB no Brasil. Das 100 melhores escolas públicas do ensino fundamental do país, 82 são aqui do estado do Ceará. Há 12 anos, o governo do estado criou um programa chamado PAIC, onde fortalece os municípios numa relação de diálogo para indicação de objetivos e metas que agora o Ceará tem os melhores resultados do país. E pela primeira vez, das 100 melhores escolas públicas do ensino médio do estado, 13 já são do estado do Ceará. Nós temos hoje a maior rede, repito, de escolas de ensino profissionalizante do país. Eu entreguei 47 novas escolas à educação do Ceará, 84 estão hoje em construção. Criei os centros cearenses de idiomas, 10 oferecendo curso de inglês e espanhol para a juventude cearense e quero dobrar no próximo governo. Nós criamos uma bolsa do Avance para estudantes de escola pública que ingressam em universidades, muitas vezes de baixa renda, para que ele possa garantir o sustento na universidade. Eu implantei 111 escolas de ensino integral do ensino médio no estado do Ceará nesses 3 anos e 9 meses e quero chegar assim, hoje 230 escolas, das 724 já são tempo integral. E eu quero aumentar isso nos próximos 4 anos. Candidato Hélio Góes, sua tréplica. A primeira coisa que digo é que de nada adianta ser o melhor dentre os piores. No relatório PISA, a posição do Brasil é a 73ª posição num ranking de 70. Ou seja, nós somos se é que esses dados são verdades, os melhores dos piores. Quando eu digo se esses dados são verdades, é porque mesmo esses dados que são oferecidos como algo absolutamente fantástico, como carro-chefe do governo, estão sob suspeita. Jornalistas já deram notícias de fraudes nesses dados e, afinal de contas, já temos notícias, não em uma, em 2, mas em 10 cidades que dão esses dados como algo que não retratam a verdade. Alunos, bons alunos, fazendo provas pelos maus, aqueles que não se saem bem. E os que têm um baixo rendimento recebem atestados dando conta de TDAH e outras tantas coisas para não serem contabilizados. E para que não perca a escola esses benefícios que recebe com os bons resultados que apresenta. Na nossa administração, nós vamos colocar a escola no seu devido lugar, ensinando os nossos filhos. Bom, agora é a vez do candidato general Teófilo a fazer a pergunta. Para quem o senhor vai dirigir a pergunta? A minha pergunta vai ser ao candidato Camilo Santana. O senhor tem 30 segundos. Candidato, eu gostaria de saber como é que vai ser essa aliança de 24 partidos nessa luta pelo poder, que mais parece é um vale-tudo pelo poder. Tinham 2 partidos que nos apoiavam e no final foram para a situação junto com os outros 22. Será que o preço dessa aliança vai valer? Qual o preço dessa aliança, desse vale-tudo pelo poder, candidato? Candidato, o senhor tem 2 minutos. Primeiro, eu queria dizer que eu não faço política com ódio, com rancor. Acho que a população está cansada de discurso fácil, de oportunismo. Eu faço política no sentido verdadeiro da política, é servir as pessoas. Eu fiz uma opção na minha vida, candidato, de servir ao meu povo do estado do Ceará. Estou há 12 anos na vida pública, com muita honradez, servindo ao meu querido estado do Ceará e ajudando a construir um Ceará melhor. É essa forma que eu faço política, de diálogo. Eu recebi todas as instituições, desde a classe empresarial, sindical, eu dialogo. Eu fui um governador, candidato, que visitei todos os municípios do estado do Ceará. Nenhum governador na história do Ceará, em um só mandato, visitou 184 municípios. Eu sou uma pessoa que gosta de dialogar, de andar nas ruas, de conversar com as pessoas, de ouvir. Eu acredito que é dessa forma que se constrói a política. Se hoje eu tenho vários partidos me apoiando, é porque acreditam e apostam nesse projeto. Você pode pegar a característica do meu secretário, da minha equipe de governo. A grande parte são técnicos, profissionais, que têm história na vida pública do Ceará, pessoas da universidade, pessoas com grande gabarito, que constroem e ajudam a construir. E é por isso
hoje eu quero aqui me dirigir à população cearense, que o Ceará hoje tem um reconhecimento nacional. O Ceará hoje é o estado mais bem equilibrado do país. Hoje mesmo saiu o resultado da Fundação Getúlio Vargas, uma das mais conceituadas, e mostra por que o Ceará se diferenciou no país, porque tem gestão equilibrada, tem educação e trouxe um grande centro de conexões aéreas como hub. É por isso que o Ceará hoje é o estado que mais faz investimento público no país, que garante construir novas escolas, novas estradas, investir em segurança, melhorar, abrir novas UPAs. O Ceará, candidato, recebeu por 3 anos no Ceará a nota 10 em transparência pública, com o dinheiro público do povo cearense. E é por isso que o Ceará hoje é um reconhecimento na educação. Temos muitos problemas, claro que temos muitos problemas, mas é por isso que eu coloco mais uma vez o meu nome à disposição, junto com um conjunto de forças desse estado do Ceará, para construir um Ceará cada vez mais forte, mais humano, mais moderno e mais justo para todos os cearenses. Candidato general Teófilo, sua réplica. O interessante é que quando nós estamos vendo qualquer coisa em que o Ceará se destaca, o Ceará é o melhor do país. Quando o Ceará não vai bem, a culpa não é do Ceará, a culpa é do Brasil, a culpa é do governo federal. Isso tem sido uma constante nos debates, eu acho que o público tem observado isso aí. Então, ou é o melhor do Brasil, ou a culpa não é do Ceará, a culpa é do governo federal. Isso é muito interessante. O que eu tenho passado e percorrido nas cidades, nos municípios, nos 184 que o governador disse que teve, só tem 3 que estão nos apoiando, os outros todos têm até medo de falar com a gente quando nós estamos no município. É bem interessante isso. Eles não nos procuram, pelo contrário, eles dificultam as carreatas, os passeios pelos municípios, eu não sei com o quê. E recentemente nós vimos o senador Eunício fazer uma doação no TRE de R$600 mil para a campanha do candidato Camilo Santana. Então é mais uma doação que a gente não sabe qual vai ser o preço, quem é que vai pagar por isso tudo. É você, cearense, é você que vai pagar por essas alianças, porque é o toma lá da cá, é o balcão de negócios. Nós vamos ter agora, para cada 2 deputados eleitos, vai ter mais uma secretaria. Nós já temos 34 secretarias no governo do estado do Ceará. Assim não dá para aguentar. Candidato Camilo Santana, 1 minuto e 15. Eu queria dizer mais uma vez ao povo cearense que nos acompanha que eu faço política sem ódio, sem rancor, dialogando com as pessoas. Eu quero dizer ao candidato que eu procurei todos os nossos representantes no Congresso Nacional para ajudar o Ceará, inclusive o senador que o apoia, né? E que nunca ajudou em nada aqui no estado do Ceará durante o período que eu fui governador de 3 anos e 9 meses. Portanto, eu acho que todos nós temos que nos unir, trabalhar para beneficiar a população do estado do Ceará, porque ele tem muita gente que precisa, nós precisamos melhorar a questão da saúde, precisamos investir em segurança, candidato. Nós passamos 6 anos de seca no Ceará, não foi fácil. Nós construímos 400 quilômetros de adutora para garantir que não faltasse água a você que está nos assistindo na sua casa. Eu bati na mesa quando assumi o governo, porque queriam fazer racionamento de água aqui em Fortaleza. Eu disse que não faria e fui buscar todas as alternativas para não prejudicar a população de Fortaleza. São Paulo passou 1 ano com racionamento, passa 1 ano com seca, teve que fazer racionamento prejudicando a população. Portanto, está na hora, a população está cansada de discurso, de falácia, ela quer ação concreta, quer que melhore a vida dela, e é isso que nós estamos fazendo no Ceará, construindo um Ceará mais forte, de mãos dadas com a população, ouvindo, dialogando, melhorando, e todos os indicadores, não sou eu que estou dizendo não, candidato, são os órgãos federais. Tempo, candidato. Agora é a vez do candidato Ailton Lopes, o senhor vai fazer a pergunta para o general Teófilo, 30 segundos. General Teófilo, você afirma no seu programa, em entrevistas, que vai reduzir, né, o índice de homicídios aqui no Ceará, o número de homicídios, em torno de 50%. Eu queria saber, que as pessoas que estão nos acompanhando também pudessem saber, de onde que o senhor tirou esse número? 2 minutos, candidato. Muito obrigado pela pergunta. Esse número é tirado de trabalhos que eu fiz na Colômbia. Desde 1979 eu trabalhei e fiz curso na Colômbia. Lá nós tínhamos um índice de homicídios muito maior do que o daqui. Nós tínhamos o cartel de Cali, o cartel de Bogotá e o cartel de Medellín funcionando com 4 movimentos irregulares, com atos de terrorismo e com muito mais coisa do que uma simples facção criminosa que nós temos aqui. Foi feito um trabalho baseado num tripé de segurança, que é inteligência, tecnologia e fiscalização. Esse trabalho foi medido, todo ele foi medido, a cada mês era medido, foi feito um mapeamento. Então, baseado nessa minha experiência, que depois eu comprovei e constatei no Haiti, durante 14 anos que também lutamos contra facções criminosas, quanto se pode reduzir, tirando o oxigênio do crime organizado, das facções criminosas, que é a droga,
Essa droga precisa ser retirada. No Ceará não se faz uma grande apreensão de droga há séculos. E aqui se entra droga por todo esse litoral nosso. É constante isso. Nós precisamos de uma guarda marítima que não existe aqui. Nós temos paraísos da droga, como Canoa Quebrada e Jericoacoara. Temos aeroportos e pistas de pouso clandestino em que são usados para a droga. Temos vários municípios em que o que impera é a lei da droga, quem comanda é o crime organizado, quem financia é o crime organizado, quem protege é o crime organizado. Eu tive agora ontem em Horizonte e Baturité, os muros estão todos pichados com GBE. Então, baseando nisso aí, nos efetivos e na redução que foi feita na Colômbia, nós calculamos que 5.134 nós podemos reduzir no nosso mandato para 2.000 e pouco, fazendo o que o São Paulo fez, o que Bogotá fez. Então, é a experiência de São Paulo, que hoje tem 8 a cada 100 mil, enquanto nós temos quase 60 a cada 100 mil. Foi baseado nessa experiência. Tempo, candidato. Candidato Ailton Lopes, seu comentário, 1 minuto e 15. Bem, eu quero conversar com você, que acompanha os debates e que sabe que a cada campanha de governo aparecem os mesmos números mágicos. Nesse mesmo local, eu fui candidato a governador em 2014 e estavam presentes o Camilo Santana e o Eunício Oliveira. E ambos se comprometeram, inclusive, a reduzir os homicídios e melhorar a situação da segurança no estado do Ceará. E você sabe o que aconteceu. O governador deixa hoje o Ceará, o estado do Ceará, numa situação pior, mais violento, mais inseguro, inclusive com o número que ele já citou aqui de 5.134 homicídios. Isso daqui não é um concurso de promessa para dizer que baixa para 20%, para 30%, assim como dizer, vamos construir tantas casas, tantas moradias. É por isso que a gente tem colocado que é importante trabalhar na segurança pública com cientificidade, com dados, acompanhamento e diagnóstico. A gente percebe, por exemplo, que parte significativa dos crimes violentos contra a vida em Fortaleza, dos 119 bairros, ocorrem em torno de 17 bairros, ou seja, 4% do território. O Estado, sim, chega com repressão, chega com polícia. Você pega um investimento feito em 2001, foi em torno de 277 milhões, salta para 2017 para mais de 900 milhões. E, no entanto, isso não melhorou a sua vida, porque o investimento foi feito no local errado. Falta saneamento, falta educação, falta saúde, mas chega o raio. Candidato General Teófilo, sua tréplica. Bom, eu queria dizer que concordo em parte com o que o nosso candidato colocou. Só que governar é estabelecer prioridades. Para qualquer gestor público, se ele não estabelecer metas, indicadores de desempenho, para que a sociedade possa cobrar, isso chama governança, eu acho que o candidato não sabe disso, ele não deve saber o que é compliance também, não deve saber o que é análise de risco, nem estudo de viabilidade técnica. Isso tudo é colocado em qualquer gestor público para que ele faça seu planejamento e a sociedade possa cobrar dele. Isso está registrado em cartório e eu fiz exatamente para isso. Agora, nós temos sim realmente esses problemas de um governo que se perpetua 12 anos ou mais, que a cada mandato é um novo problema para a segurança. Foi a Ronda do Quarteirão, foi o GAT, agora é o raio, e vamos ver qual vai ser a próxima promessa para o próximo mandato para tentar resolver o problema de segurança pública. Porque nós estamos já acostumados a viver isso. O cearense já está anestesiado com o problema da segurança. Então não choca mais 8 chacinas já no ano de 2018. Isso não choca mais. A gente vê toda a cidade pichada com ordens dadas pelo crime organizado. Inclusive, hoje, foi um vídeo que está correndo, todo o presídio falando no celular na hora do banho de sol. Tempo, candidato. Agora é a vez do candidato Hélio Góes. Pelas regras, o senhor vai perguntar para o candidato Ailton Lopes. 30 segundos. Candidato Ailton, o senhor considera a Venezuela um regime democrático? Bom, candidato Ailton Lopes, 2 minutos para a resposta. Bem, primeiro, nós somos a favor de todas as democracias e contra qualquer regime ditatorial. É por isso que nós condenamos o golpe de 64, é por isso que nós condenamos todas aquelas ditaduras que se estabeleceram na América Latina. Não há conivência com qualquer ditadura. Aliás, não há ditadura de esquerda ou de direita. Qualquer ditadura é violento e um ato criminoso contra a vida das pessoas. E é justamente por defender a democracia que, nesse momento onde o nosso país passa por tanta situação de intolerância e alguns candidatos defendendo mais violência e tentando, inclusive, dividir a nós, trabalhadores e trabalhadoras, como se, na verdade, o problema estivesse nas mulheres, que, na verdade, lutam para ter mais respeito,
para ter mais dignidade, para ter mais respeito, inclusive dos seus próprios esposos, daqueles companheiros com os quais elas escolheram dividir a vida, ter filhos e muitas vezes são violentadas dentro da própria família. Então, contra essa violência. É por isso que nós lutamos também por aqueles adolescentes que, ao descobrirem a respeito da sua homossexualidade, muitas vezes têm medo de ser rejeitado dentro da própria família, ser expulso de casa, ser violentado na escola ou na rua e muitas vezes encontrar-se em situação de desemprego. Como o povo negro, muitas vezes, que é discriminado, recebe baixos salários e preconceito por conta da cor da pele. Nós estamos aqui para dizer que nós não somos inimigos uns dos outros. Os brancos, dos negros, os homens, das mulheres, os heterossexuais, dos homossexuais. Eles querem desviar o foco. O grande inimigo são aqueles que estavam retirando seus direitos. Tem gente que diz que defende a família, mas estava lá aprovando uma reforma trabalhista que piora a situação de vida do trabalhador. Tem gente que diz que apoia a família, mas quer aprovar uma reforma da Previdência para aumentar o tempo para você se aposentar. Então essas pessoas, na verdade, não apoiam a família, porque elas não apoiam aqueles pais de família, aquelas mães de família que hoje estão desempregados. Só no estado do Ceará são quase 500 mil de desempregados. E no estado e no Brasil inteiro isso tem aumentado, especialmente no mês de novembro, quando disseram que ia aumentar o número de postos de trabalho e fez foi diminuir com a reforma trabalhista. Candidato Hélio Góes, sua réplica. Socialista Ailton, o seu partido de extrema esquerda, o PSOL, defende invasões de grupos terroristas como o MST e o MTST, que é coligado com o Partido Comunista Brasileiro. O senhor é coligado com o Partido Comunista Brasileiro, que defende a Coreia do Norte, que é, inegavelmente, um regime genocida. Tem interesse declarado em transformar o Brasil numa Venezuela. Na Venezuela, o resultado do socialismo bolivariano chavista, agora nas mãos de Maduro, está provocando uma das maiores crises humanitárias da história da América Latina. E as pessoas têm fome, estão comendo literalmente cães e gatos. Socialista Ailton, o senhor defendeu o socialismo bolivariano na sua dissertação de mestrado, endeusando Hugo Chávez. Diante da realidade tenebrosa da Venezuela, cujo povo está fugindo para países vizinhos, causando crise humanitária inigualável, defender essa condição é basicamente desumano, cretino, tirânico e genocida. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. Você não vai contribuir em nada, em absolutamente nada, para a instauração do socialismo aqui no Brasil, pelo menos não sob a minha vigilância, não sob a vigilância de Jair Messias Bolsonaro, nosso próximo presidente. Candidato Ailton Lopes, seu comentário. Ele não, ele nunca, ele jamais. Nós estamos nas ruas para defender a democracia. Por isso que nós fomos às ruas na greve geral, justamente para defender os nossos direitos, para evitar que coloque você mais tempo, por exemplo, para trabalhar, para poder ter o seu direito à aposentadoria. O candidato dele, o candidato à vice-presidência, diz que 13º é um privilégio do trabalhador e da trabalhadora. Você, que pega o ônibus todo dia, você com quem eu conversei, panfletando no terminal do Siqueira, no terminal da Parangaba, na feira do Demócrito Rocha, na feira de Messejana, pessoas simples com quem eu conversei todos os dias, trabalhadores que acordam cedo para ir trabalhar, e eu estava conversando com eles, olha, não vote branco, não vote nulo nessa eleição, mesmo você estando indignado, porque você sabe que eles já vão ter os votos deles, nós precisamos votar nos nossos, naqueles que vão defender o seu direito ao trabalho. Tem gente que queria tirar o seu direito à aposentadoria e agora está pedindo o seu voto. E tem candidato aqui que se aliou com esses que queriam retirar o seu direito e retiraram parte desses direitos. Por isso que nós não nos aliamos aos golpistas, aqueles que deram um golpe no Brasil, inclusive retirando a ex-presidente Dilma sem qualquer escândalo de corrupção contra ela. Na verdade, você sabe que foi para massacrar e retirar ainda mais os seus direitos. É por isso que a gente diz, as mulheres e os trabalhadores entenderão, resolverão essa eleição em nome da democracia. Tempo, candidato, tempo. Chegamos ao fim do primeiro bloco do debate com candidatos a governador do estado. Na volta tem rodada de perguntas com tema determinado por sorteio. Até já.